Tiroteio no Rio de Janeiro deixou 15 mortos. Segundo a polícia, 14 eram suspeitos. E você vai ver também. Um estudo mostrou que a vacina da Pfizer tem eficácia de 95% contra a Covid. O Brasil recebeu 600 mil doses desse imunizante. E o Ministério da Saúde terá ainda mais um lote da Coronavac. A Índia confirmou quase 4 mil mortes por Covid em um dia e registrou mais de 400 mil novos casos. E o Instituto Butantan está recebendo a doação de plasma para ajudar no tratamento da doença. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Pelo menos 15 pessoas morreram em uma operação da Polícia Civil no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, morreram na troca de tiros 14 suspeitos e um policial civil. Moradores registraram os sons de rajadas e explosões de bombas em diferentes pontos da favela. E alguns moradores disseram que nem conseguiram sair de casa. A operação investiga o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas, como assassinatos, roubos e até sequestro de trens da Supervia. A polícia afirma que o tráfico da região adota táticas de guerrilha com armas pesadas e homens fardados. 2 policiais e 2 passageiros do metrô, linha 2, ficaram feridos. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que comandava o tráfico internacional de drogas. A Justiça também determinou a busca e apreensão de 10 aeronaves. Os agentes federais cumprem 110 mandados judiciais, sendo 38 de prisão e 72 de busca e apreensão. As ações acontecem em Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. A Operação Grão Branco investiga o tráfico internacional de drogas. A Justiça Federal de Cáceres, em Mato Grosso, determinou ainda a busca e apreensão de 10 aeronaves e o sequestro de todos os bens de 103 pessoas físicas e jurídicas. As apurações começaram em janeiro de 2019, com a apreensão de quase 500 quilos de cocaína. Na operação, desde então, foram realizados mais de 10 flagrantes, com a apreensão de 4 toneladas de cocaína, aeronaves e veículos utilizados no transporte e a prisão de mais de 20 pessoas envolvidas com o crime. O nome da operação, Grão Branco, se deve ao transporte de grãos de Mato Grosso para São Paulo, para justificar as viagens das carretas que transportavam a droga. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 173 anos de prisão por abuso sexual de dezenas de pacientes. A decisão é da juíza Sueli Zeraik, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté. De acordo com o documento, Abdelmaci, de 77 anos, está com o quadro de saúde instável e necessita de cuidados médicos que não podem ser fornecidos na penitenciária. Abdelmaci deve usar tornozeleira eletrônica e passar por perícias médicas. Um novo estudo em Israel aponta que a vacina da Pfizer tem 95% de eficácia contra a Covid-19. Os pesquisadores afirmaram que a vacina da Pfizer-BioNTech foi capaz de gerar mais de 95% de proteção contra infecções, hospitalizações e mortes pela Covid-19. O estudo, publicado na revista científica The Lancet, analisou os dados do Ministério da Saúde de Israel. O país, que conta com cerca de 9 milhões de habitantes, já possui mais da metade da população completamente imunizada contra o coronavírus. A eficácia da vacina foi calculada com base na taxa de reinfecção, hospitalizações e mortes nos indivíduos que haviam recebido a segunda dose da vacina há pelo menos 7 dias. Os resultados mostraram que a eficiência da vacina foi de 95,3%. A vacinação completa também se mostrou 96,7% eficaz contra o risco de morte. Já as hospitalizações tiveram redução de 97%. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Figueira, derrubou uma decisão da primeira instância da juíza Regina Lúcia Schucker, que liberaria a permanência nas praias da cidade do Rio de Janeiro durante os fins de semana e feriados, liberava o funcionamento de boates e salões de festas e autorizava ficar em vias públicas das 11 da noite às 5 da manhã. Ou seja, agora com a decisão mais recente, as restrições e o toque de recolher estão valendo. Figueira escreveu na decisão que deixar a sociedade sem regramento propiciará aglomeração e contribuirá para a transmissão do vírus. O Brasil completou 50 dias com média de mais de 2.000 mortes diárias por Covid, mas essa média vem caindo.
Em 24 horas, o Brasil registrou mais 2.811 mortes por Covid-19 e o total chegou a 414.399 vítimas da doença. Também foram contabilizados em um dia 73.295 novos casos de coronavírus. Desde o início da pandemia, 14.930.000 diagnósticos já foram confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou mais um pouco e está em 2.316 óbitos diários, seguindo uma tendência de queda. Mas já são 50 dias em que essa média fica acima de 2.000 mortes. A curva de novos casos ficou em 58.413 confirmações, indicando estabilidade. No mapa da evolução da doença pelo país, podemos ver agora que 3 estados registram alta nas mortes: Ceará, Paraná e Pernambuco. Em estabilidade estão 9 estados: Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em queda aparecem 15 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rondônia e Roraima. O país já aplicou mais de 50.576.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, até agora mais de 33.490.000 brasileiros foram imunizados com a primeira dose da vacina, o que equivale a 15,82% da população. Mais de 17.085.000 pessoas receberam a segunda dose. O avião com mais de 600.000 doses de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil pelo aeroporto de Viracopos, no interior paulista. E o Ministério da Saúde recebe hoje mais um lote da Coronavac. As 629.000 doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegaram na noite desta quarta-feira em Campinas. As vacinas fazem parte do segundo lote de um contrato de 100 milhões de imunizantes. As doses devem ser destinadas para as capitais brasileiras, em virtude da necessidade de condições especiais para o armazenamento. A Pfizer é a terceira vacina a ser usada no Brasil para o enfrentamento da Covid-19. Em maio, devem ser entregues 2,5 milhões de doses desse imunizante. Um novo lote de 1 milhão de doses da Coronavac deve ser enviado ao Ministério da Saúde. Até o fim da próxima semana, o Butantan prevê liberar ao todo 5.600.000 doses. Já a Fiocruz espera entregar em maio 21,5 milhões de doses da AstraZeneca Oxford. A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que o bloco quer discutir a proposta de suspensão das patentes de vacinas contra a Covid-19. Ontem, o governo dos Estados Unidos apoiou essa medida. Em um discurso por videoconferência durante uma audiência na Itália, Ursula von der Leyen também insistiu que a prioridade deve ser aumentar a capacidade global de abastecimento de vacinas. The European Union is also ready to discuss. A União Europeia está pronta para conversar sobre qualquer proposta que discuta a crise de uma maneira efetiva e pragmática. E por isso que estamos prontos para discutir como a proposta dos Estados Unidos para suspender a propriedade intelectual das vacinas pode ajudar a atingir este objetivo. Na última quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou o apoio à suspensão geral da proteção de patentes para acelerar a produção e distribuição de imunizantes no mundo. O anúncio foi considerado como histórico pelo diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Até o momento, a União Europeia tinha expressado uma oposição veemente a qualquer iniciativa neste sentido. Von der Leyen admitiu os problemas na campanha de vacinação do bloco, mas afirmou que o continente é o principal exportador de vacinas em todo o mundo. O Instituto Butantan busca doadores de plasma para a aplicação em pacientes que estão com Covid-19. Plasma é um componente do sangue. Deve doar quem já teve a doença. Quem já teve Covid agora pode ajudar quem está com a doença. O Instituto Butantan iniciou uma campanha para a doação de plasma. O material é essa parte líquida do sangue que está sendo utilizado em caráter experimental. Esse tipo de tratamento não é novidade. Já foi usado em doenças como sarampo e gripe espanhola. Os estudos têm demonstrado que a transfusão do plasma de pessoas recuperadas da Covid para indivíduos infectados tem potencial terapêutico e apresentou bons resultados.
Muitos países estão testando a técnica chamada de transferência passiva de imunidade. Essa técnica, ela é muito conhecida, assim, entre os médicos infectologistas. É uma técnica antiga. Ela foi utilizada também para o vírus Ebola, salvou muitas vidas na epidemia de Ebola na África, né? Desde a gripe espanhola, assim, se conhece, se sabe os procedimentos médicos para fazer a transferência sanguínea, que na verdade é a plasmaférese, né, que a gente chama hoje, ou seja, hoje a gente é capaz de separar o plasma do sangue, então a gente não precisa transferir as células, a gente transfere só a parte mais líquida do sangue, que é onde contém os anticorpos, já prontos para combater o agente infeccioso. O plasma é indicado para pessoas que tenham apresentado sintomas de Covid há no máximo 72 horas. O público-alvo para tratamento são os imunossuprimidos, os idosos e os pacientes com comorbidades. A ideia é essa, que esses pacientes que recebem plasma evoluam de uma forma mais benigna na doença. Eles não evoluam para uma fase grave, ou pelo menos diminui o número de indivíduos que evoluem para uma fase grave da doença. Todas as pessoas que tiveram Covid poderiam ser doadores? Potencialmente, sim. Só que a gente avalia a quantidade de anticorpo que esses indivíduos têm. É preciso que tenha uma quantidade alta de anticorpo. Por isso que esses indivíduos são triados para ver se eles têm uma quantidade alta de anticorpo no plasma. O processo para obter o plasma é simples, funciona como uma doação de sangue convencional. A coleta é bem rápida, leva cerca de 40 minutos. Isso pode ser feito através de uma doação de sangue normal ou através de uma outra situação que a gente chama de doação por aférese. É uma máquina que você vai lá para doar e a máquina só retira o plasma e devolve o resto do sangue para o doador. São as duas maneiras. E a transfusão é uma transfusão de plasma normal, como uma transfusão de sangue qualquer. Para doar, a pessoa precisa ter se recuperado da Covid há pelo menos 30 dias, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e ter pelo menos 50 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar autorização do responsável. A doação pode ser feita em qualquer hemocentro parceiro do Butantan, no estado de São Paulo. Se o doador tiver sido vacinado, melhor ainda, porque os anticorpos são reforçados pela imunização. Somente homens podem doar o plasma, porque durante a gestação a mulher libera anticorpos na corrente sanguínea que podem causar uma reação grave em quem recebe a transfusão. A Justiça de Santa Catarina determinou ontem a prisão preventiva do jovem de 18 anos que matou 2 professoras e 3 crianças e deixou uma criança ferida em uma creche na cidade de Saudades. A Justiça autorizou também a quebra do sigilo de um notebook e um pendrive que foram apreendidos na casa do agressor. Os investigadores pretendem descobrir qual foi a motivação do crime e se mais alguém participou. O criminoso está hospitalizado na cidade vizinha de Chapecó, sem previsão de alta e escoltado pela polícia. O defensor público, que assumiu a defesa do criminoso, pediu à justiça um exame para avaliar a sanidade mental do jovem. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o vereador Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros pela morte do garoto Henri, filho de Monique. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do casal. Os dois estão em prisão temporária. O Ministério Público entendeu que Monique e Jairinho tentaram intimidar testemunhas e atrapalhar as investigações. Eles foram denunciados por homicídio triplamente qualificado e tortura. No caso de Monique, a denúncia é de omissão em relação à tortura do próprio filho. O crime aconteceu no dia 8 de março. Depois do intervalo, a gente mostra que a Índia registrou quase 4.000 mortes por Covid em um dia. Voltamos já.
O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar a taxa básica de juros da economia, a Selic. Ela subiu de 2,75% para 3,5% ao ano. Essa decisão já era esperada pelos analistas do mercado. O motivo foi o aumento da inflação. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que prorrogava para o dia 31 de julho o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda desse ano. Então, com essa decisão, a declaração precisa ser entregue até o dia 31 desse mês. Bolsonaro atendeu ao apelo do Ministério da Economia, que alegou que haveria um desequilíbrio na entrada de dinheiro no caixa do governo, prejudicando programas emergenciais e até o auxílio emergencial. Falando nisso, hoje a Caixa Econômica libera para saques e transferências a primeira parcela do auxílio para os nascidos no mês de maio que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da segunda parcela para esse mesmo grupo estará disponível a partir do dia 28 de maio. A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros políticos no que ficou conhecido como quadrilhão do MDB. A decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, na decisão, ele entendeu que não há elementos para comprovar a existência de organização criminosa e que o Ministério Público tentou criminalizar a atividade política. A decisão absolveu também Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Loures, Henrique Eduardo Alves, Eliseu Padilha e Moreira Franco. A denúncia apresentada pelo então procurador Rodrigo Janot apontava para um suposto esquema de recebimento de propinas de órgãos públicos. A PGR pode recorrer. No terceiro dia de depoimentos na CPI da Covid no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que vivemos uma situação complexa e que exige o empenho de todos. O ministro Marcelo Queiroga falou que a sociedade precisa se unir para lutar contra a Covid-19. Ele afirmou que a tarefa é da União e também de estados e municípios. Eu estou procurando, de maneira muito determinada, buscar esses consensos e trazer os subsídios úteis para que o nosso governo ele consiga, em parceria com governos de estados e municípios, dar as respostas que a sociedade exige de nós. Não é só do Poder Executivo ou do Ministério da Saúde, é de todos os homens públicos dessa grande nação. Queiroga também disse que o governo federal está fazendo várias campanhas para prevenir e alertar a população sobre o coronavírus. Eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que ampliar a comunicação com a nossa sociedade, isso é fundamental e é um compromisso do Ministério da Saúde levar informações corretas para a população brasileira. O ministro da Saúde afirmou ainda que a solução para os problemas criados pela Covid no Brasil é a vacinação. Ele elogiou a atuação dos institutos de pesquisa nacionais. A solução que nós temos para o problema da pandemia é a campanha de vacinação. Então precisamos vacinar a nossa população. A vacina contra a Covid é uma resposta da ciência. O Brasil é um país que reconhecidamente tem competência em vacinar a sua população. Tanto é que nós temos 2 institutos públicos que são um orgulho da população brasileira e têm sido responsáveis pela maior parte das vacinas ofertadas à sociedade. A Índia registrou 3.980 mortes por Covid e mais de 412 mil casos em apenas um dia. O total de vítimas da Covid-19 na Índia chegou a 230.186 e o número de infecções já passa de 21 milhões, apesar de uma considerável subnotificação. Este novo recorde rompeu uma série de vários dias de leve queda nos casos. De acordo com especialistas, o pior ainda está para acontecer no país de 1,3 bilhão de habitantes, com um pico epidêmico que deve ser alcançado dentro de algumas semanas. Apesar disso, o governo do primeiro-ministro Narendra Modi se nega a decretar um confinamento geral no país. Algumas regiões, como a capital Nova Delhi, optaram por confinar a população. A gestão da crise por parte do governo nacionalista recebe cada vez mais críticas, inclusive nos tribunais, pela dramática situação do sistema de saúde, que não recebe financiamento suficiente. O canal Graça Kids do YouTube lançou hoje a série Histórias Inesquecíveis. São desenhos animados da Bíblia que contam as histórias de um jeito divertido, mas sem perder a essência da mensagem. Uma opção de lazer que promete ser boa tanto para os filhos quanto para os pais.
Deus criou o mundo para ser um lugar de amor, alegria e paz. Uma história bastante conhecida, mas contada de um jeito diferente. Somente Noé era um homem bom e justo. Por isso, o Criador o mandou construir um barco bem grande para abrigar e salvar a família dele e um casal de animal de cada espécie. A saga de Noé durante o dilúvio que atingiu a Terra virou desenho animado. Aliás, com muita animação, na voz da cantora Kelly Benigno. Noé, Noé, muita chuva vai descer. Vou trazer de 2 em 2 os bichinhos a você. O desenho faz parte do projeto Histórias Inesquecíveis, que foi lançado nesta quinta-feira pelo canal Graça Kids do YouTube. Noé, Noé, muita chuva vai descer. Vou trazer de 2 em 2 os bichinhos a você. A série reúne 4 famosas histórias bíblicas e o objetivo é manter a mesma mensagem da Bíblia, mas de um jeito mais divertido e atraente para as crianças. Sua atitude agradou a Deus, que prometeu nunca mais destruir a terra por meio das águas. E cada narração de cada historinha, no finalzinho tem uma música representando cada história, que tá linda demais. Tá bem diferente, é algo bem feito para criança mesmo, para aprender a criança ali, para ela aprender mesmo da palavra de Deus e para elas se divertirem também. Então é uma história, tem ilustração, aí as criancinhas vão ficar ali vendo o vídeo, vai ouvir assim, eu tô falando bem devagarzinho para eles entenderem. Então é bem diferente, eu gostei bastante de participar desse projeto. E essa série de desenhos vem uma boa hora, não só para as crianças, mas também para os adultos. Por causa das restrições impostas pela pandemia, as famílias têm passado cada vez mais tempo em casa e principalmente na frente do computador. E encontrar um passatempo que é ali diversão e também educação tem sido um desafio cada vez maior para os pais. Com essa pandemia, né, as crianças estão em casa, né, e a única forma delas terem acesso à informação, a verem, né, outro tipo de coisa, é pelo YouTube, enfim, por vídeos. Então, assim, a gente pensou num projeto justamente para isso, para trazer para a criança algo de qualidade, porque a gente sabe que hoje, né, a informação tem muitos desenhos, muitas coisas que não são legais, né, mas as crianças estão consumindo isso. Então, assim, o objetivo era trazer algo que levasse a palavra de Deus, que trouxesse princípios e valores e ainda fosse divertido. A história de Noé é a primeira, depois ainda serão exibidos desenhos sobre Daniel, Jonas e Sansão, todos no canal Graça Kids. Uma lista para fazer a alegria dos pequenos, como Daniel de 3 anos, que adorou a história de Noé. E até quem trabalhou no projeto acabou se divertindo, como conta a Kelly Benigno, que diz que voltou a ser criança. Só para vocês ficarem curiosos, hein? Noé, Noé, faça o que vou lhe mandar, uma arca muito grande para os bichos abrigar. Noé, Noé, muita chuva vai descer, vou trazer de 2 em 2 os bichinhos a você. Então é só procurar o canal Graça Kids no YouTube. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.